Olá, bom dia. Hoje nós vamos abordar sobre a losartana, que é um hipotensor arterial e um antagonista dos receptores de angiotensina 2. Inscreva seu like e ative o sino. Antes de a gente começar a abordar aqui sobre o mecanismo de ação da losartana, é importante a gente abordar inicialmente aqui sobre o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Assim você vai conseguir compreender o mecanismo de ação da losartana em nosso organismo. No caso do sistema renina-angiotensina-aldosterona, é um sistema que envolve a renina, que é secretado pelo rins em consequência da ação da angiotensina 2, no sistema onde a angiotensina 1 é convertido em angiotensina 2 na circulação. Mas para haver essa conversão da angiotensina 1 em angiotensina 2, precisamos de uma enzima conversora de angiotensina chamado de ECA, que converte angiotensina 1 em angiotensina 2. Uma vez convertida em angiotensina 2, vai agir sobre a glândula suprarrenal. No caso do sistema renina-angiotensina-aldosterona, por que aldosterona? Porque eu falei anteriormente que angiotensina 2 vai agir sobre a glândula suprarrenal. A partir da ação da angiotensina na glândula suprarrenal vai acontecer a ação da secreção de aldosterona. O que a aldosterona faz em nosso organismo a nível renal? Retém sódio e, consequentemente, vai reter líquido também. E a ação da angiotensina 2 em nosso organismo vai causar vasoconstrição, ou seja, esse efeito do sistema renina-angiotensina-aldosterona vai causar vasoconstrição em nosso organismo e também vai aumentar a quantidade de líquido ou retenção de líquido em nosso organismo, tá certo? Causa ali vamos dizer, uma descompensação leve, breve ali a nível renal com relação à retenção de sódio, tá certo? Então agora você passa a conhecer esse sistema renina-angiotensina-aldosterona e vai ajudar você a compreender agora sobre o mecanismo de ação da losartana. Quanto ao mecanismo de ação da losartana ou losartana mecanismo de ação, neste caso aí, a angiotensina 2 que eu citei anteriormente é um potente vasoconstritor. É o principal hormônio ativo do sistema renina-angiotensina e o maior determinante da fisiopatologia da hipertensão arterial. A angiotensina 2, que vai acontecer no organismo com a angiotensina 2? A angiotensina 2 liga-se a receptores AT1 encontrados em muitos tecidos do nosso organismo, como no caso encontrado na musculatura vascular lisa, em glândulas adrenais, no rins e também no coração. O que vai acontecer quando a angiotensina 2 liga-se a receptores AT1? Vai desencadear várias ações assim biológicas em nosso corpo, incluindo assim a vasoconstrição e a liberação de aldosterona. No caso da losartana, vai agir diretamente como antagonista dos receptores da angiotensina 2. Quais são esses receptores da angiotensina 2? A losartana vai agir então diretamente em cima desses receptores da angiotensina 2, que é no caso o receptor AT1. Uma vez que a losartana ela bloqueia agindo diretamente nesses receptores AT1, vai consequentemente assim bloquear as ações da angiotensina 2. Então, esse é o principal mecanismo de ação da losartana em nosso organismo para controlar a hipertensão arterial de pacientes. Uma das indicações da losartana, esse medicamento está indicado para pacientes que apresentam hipertensão arterial. Normalmente, a hipertensão é definida como uma pressão arterial acima de 140/90 ou acima de 14/9, popularmente como é conhecida. E é considerada grave quando a pressão está acima de 180/120, ou seja, acima de 18/12. Em geral, a pressão arterial elevada não tem sintomas para o paciente, em geral, tá? Ao longo do tempo, se não for tratada a hipertensão arterial, poderá causar problemas de saúde no paciente, como no caso
doenças cardíacas e também acidente vascular cerebral, conhecido como AVC. Adotar, assim, uma dieta saudável, práticas, por exemplo, de exercício físico regularmente na sua vida rotineira e tomar o medicamento que pode ajudar, assim, controlar a sua pressão arterial. Tomar o medicamento que for indicado pelo médico, tá certo? Por exemplo, a losartana, ela está indicada por via oral em adulto, 50 mg uma vez ao dia, isso se for indicado pelo médico, sendo que o efeito antihipertensivo desse medicamento máximo é obtido de 3 a 6 semanas após o início da terapia. Outra indicação da losartana é que este medicamento está indicado para insuficiência cardíaca. O que é insuficiência cardíaca, enfermeiro? No caso da insuficiência cardíaca, pode ocorrer quando o coração não consegue bombear sangue ou encher-se de sangue adequadamente. Ou seja, ele não consegue fazer um processo que nós chamamos de sístole e diástole. Sístole quando ele contrai e empurra todo o volume de sangue que tem dentro da cavidade do coração. E diástole quando o coração ele se relaxa para encher-se de sangue. Então, sístole e diástole é um processo de bombeamento de sangue para a circulação, tanto pequena quanto grande circulação. Além disso, os sintomas da insuficiência cardíaca incluem, assim, que o paciente ele pode vir a apresentar falta de ar, fadiga, pernas inchadas, batimentos cardíacos acelerados. Esses são os principais sintomas de um paciente que está apresentando insuficiência cardíaca, em que a losartana está indicada para esse tipo de situação. Assim, a losartana ela está indicada para insuficiências cardíacas em combinação, como no caso com diuréticos e digitálicos. Quando administrado a losartana em adulto para insuficiência cardíaca, é administrado inicialmente 12,5 mg uma vez ao dia. Geralmente a dose ela é titulada a intervalos semanais. Por exemplo, a primeira semana é administrado 12,5 mg em 24 horas no paciente. A segunda dose é de 25 mg ao dia e a terceira dose 50 mg ao dia, até a dose de manutenção rápida desse medicamento, como no caso 50 mg uma vez ao dia. Então, essa é uma das indicações da losartana, que é indicado para insuficiência cardíaca. Quanto à farmacocinética da losartana, esse medicamento é administrado por via oral, sendo que o início da ação desse medicamento é bastante variável em nosso organismo, sendo que o nível sanguíneo da losartana após sua administração em nosso organismo será atingido de 1 hora a 3 horas, sendo que esse medicamento é bem absorvido quando administrado por via oral, ou seja, ele é bem absorvido pelo trato gastrointestinal, sendo a sua biodisponibilidade sistêmica do comprimido de losartana é de aproximadamente 33%. Além disso, a concentração máxima média desse medicamento será atingido entre 3 a 4 horas aproximadamente. Quando a losartana é administrada por via oral, aproximadamente 4% da dose é excretada inalteradamente por via urinária. Essa é a principal farmacocinética da losartana. Quanto aos efeitos colaterais da losartana, esse medicamento pode vir causar efeito colateral a nível do sistema cardiovascular, aonde ao tomar a losartana, no caso paciente, esse paciente ele pode vir a apresentar hipotensão. Mas o que é uma hipotensão, enfermeiro? É no caso quando o paciente apresenta uma pressão abaixo de 90 por 60 milímetros de mercúrio, ou seja, 9 por 6, popularmente conhecido como 9 por 6. Então, quando essa pressão ela baixa muito, é que o paciente está apresentando uma hipotensão. Nesse caso, um dos efeitos colaterais da losartana a nível do sistema cardiovascular. Outro efeito colateral da losartana que pode vir a acontecer é a nível dermatológico, onde o paciente pode ou não vir a apresentar exantema, que são pintas avermelhadas pelo tórax, membros inferiores, membros superiores. O paciente ele pode vir a apresentar urticária, onde apresenta aqueles vergões e fica coçando bastante. O paciente pode vir a apresentar também alopécia, que significa queda de cabelo nesse caso.
prurido, que é onde fica coçando muito em alguns pontos focais do corpo, em cima da pele aí, e também a pele pode vir se apresentar seca. Então essas reações que eu acabei de relatar aqui para vocês são reações adversas à losartana que vai acontecer a nível dermatológico. Além do sistema cardiovascular, a nível dermatológico, a losartana também causa efeito colateral a nível gastrointestinal. Se o paciente começa a tomar a losartana e começa a apresentar diarreia, dor abdominal, náusea, constipação, boca seca, porque isso significa aí um dos efeitos colaterais da losartana a nível do sistema gastrointestinal. Se você está do outro lado da telinha e você está apresentando esses sinais e sintomas de diarreia, dor abdominal, náusea, constipação e boca seca durante o tratamento da losartana, você está com reações adversas ou efeitos colaterais desse medicamento. Aí do outro lado da telinha, se você perguntar aqui para mim se a losartana causa algum tipo de comprometimento a nível hepático, ou seja, a nível do fígado, eu posso estar respondendo aqui para vocês que a losartana causa sim efeito colateral a nível do fígado, ou seja, a nível hepático, onde o paciente ele pode vir apresentar ou não disfunção hepática, onde o fígado passa a funcionar mais com uma certa dificuldade. Como você fica sabendo que o fígado não está funcionando bem? Quando você faz um exame laboratorial, principalmente das enzimas hepáticas, como no caso TGO, TGP, que o médico solicita para avaliar a função do fígado, tá certo? Então, a losartana ela pode vir causar também o efeito colateral a nível hepático. Além desses que eu citei, como o sistema cardiovascular, dermatológico, gastrointestinal e hepático, que a losartana causa efeito colateral, a losartana também causa efeito colateral a nível do sistema nervoso central, onde o paciente ele pode vir a se queixar ou apresentar tontura, cefaleia, e que nesse período que ele está apresentando tontura e cefaleia é porque ele está tomando a losartana. Nesse caso eu estou abordando os efeitos colaterais da losartana. E no caso da tontura e a cefaleia, que é a dor de cabeça, é um dos efeitos colaterais da losartana a nível do sistema nervoso central. Outros efeitos colaterais que podem vir a acontecer no organismo do paciente que está fazendo uso da losartana ou que está fazendo tratamento com losartana, o paciente ele pode vir a apresentar reações de hipersensibilidade, como no caso angioedema de face, lábios e também língua e laringe, onde apresenta inchaço na face, nos lábios, na língua e também na laringe. Além dessa reação de hipersensibilidade, o paciente ele pode vir a apresentar mialgia e dor de dente também, que é um dos efeitos colaterais da losartana, quando o paciente está fazendo algum tipo de tratamento com a losartana. Como eu falei no início desse vídeo, que eu iria abordar também sobre as interações medicamentosas da losartana, sendo que a losartana, quando interage com fenobarbital, pode ocasionar no organismo desse paciente que está tomando fenobarbital a diminuição do nível sanguíneo do fenobarbital. Além da diminuição do nível sanguíneo do fenobarbital no organismo desse paciente, vai causar também a diminuição do efeito dessa droga no organismo do paciente. Ou seja, vai prejudicar o efeito do fenobarbital no organismo desse paciente. Então, você já sabe, se o paciente está tomando fenobarbital, você não deve tomar a losartana no mesmo horário do fenobarbital, porque senão vai causar a diminuição do nível sanguíneo e a diminuição também do efeito dessa droga, como no caso do fenobarbital, tá certo? Então, essa é uma das principais interações medicamentosas da losartana. Uma vez que você sabe dessa interação, você vai administrar a losartana em horários bem diferentes do fenobarbital. Quanto às contraindicações da losartana, esse medicamento está contraindicado para pacientes que apresentam hipersensibilidade a esse medicamento. Mas você pode perguntar ao enfermeiro, qualquer pessoa pode vir apresentar hipersensibilidade a esse medicamento? Sim, a gente não sabe quem apresenta hipersensibilidade a este medicamento. Uma vez que o paciente tem essa hipersensibilidade a este medicamento, que pode ser uma substância ativa ou qualquer um dos produtos ou componentes que contém na losartana, ele não pode tomar esse medicamento. Em algumas situações, o paciente pode vir a apresentar reações a nível da pele, como urticária, reishi, exantema, tá? Pode vir a apresentar ou não. Uma outra contraindicação da losartana é que esse medicamento está contraindicado para gestante ou durante a lactação.
Quando nós falamos que o medicamento está contraindicado, é que a pessoa que está, por exemplo, no período gestacional, não pode tomar a losartana. A pessoa, no caso, a mulher que está amamentando, ela também não pode tomar a losartana. Mas você pode perguntar, enfermeiro, por que a gestante e também no período de lactação ou amamentação, a paciente não pode tomar esse medicamento? No caso, este fármaco aqui, ele atua diretamente no sistema renina-angiotensina-aldosterona. Porém, se sabe hoje em pesquisa que causa danos e morte ao feto em desenvolvimento nesse caso. Quando houver confirmação de gravidez, nesse caso, o tratamento com losartana potássico deverá assim ser descontinuado ou interrompido o mais rapidamente possível. E você tem que comunicar principalmente o médico ou enfermeiro que está acompanhando você. No caso do uso da losartana, não é recomendado durante o primeiro trimestre de gravidez. O uso da losartana também está contraindicado durante o segundo e o terceiro trimestre de gestação. Então, você obedecendo essas contraindicações de não administrar losartana durante a gestação e a lactação, assim você vai estar protegendo esse paciente. E o paciente que está assistindo esse vídeo e sabe dessa contraindicação não vai tomar a losartana durante esse período da gestação nem a lactação, tá certo? Então, quando eu falo contraindicação, quer dizer que o paciente não pode tomar esse medicamento em consequência desse tipo de situação. Quanto às precauções de uso da losartana, esse medicamento tem que ser usado cuidadosamente nos casos que o paciente apresenta disfunção renal e também disfunção hepática. Então, se o paciente tem alguma disfunção renal ou disfunção hepática, a losartana tem que ser administrada de uma maneira bastante cautelosa, ou seja, tem que ter bastante cuidado, bastante precaução para administrar a losartana quando o paciente apresenta disfunção renal e também disfunção hepática. Mas você pode perguntar, enfermeiro, o que é uma disfunção renal? A disfunção renal, eu posso dizer também que é uma insuficiência renal, que é uma condição a qual os rins perdem assim a capacidade de efetuar suas funções básicas. A insuficiência renal pode ser aguda, quando ocorrer súbita e rapidamente a perda da função renal, e também pode ser crônica, chamada de IRC, quando esta perda é lenta, progressiva e irreversível. E não se esqueça, no caso se o paciente tiver alguma deficiência a nível renal, se esse medicamento for prescrito pelo especialista, ele está indicando por algum tipo de situação que vai abrandar, por exemplo, as consequências em cima das condições fisiológicas ou fisiopatológicas do rins. Então, quanto a outro tipo de situação, como no caso a disfunção hepática, temos que ter também bastante precaução antes de administrar a losartana com um paciente que está apresentando disfunção hepática. No caso da disfunção hepática, é uma insuficiência hepática que ocorre de maneira súbita, que pode ser aguda ou gradual, que nós chamamos de crônicas. As causas incluem assim reação a um medicamento, alta dose de paracetamol, por exemplo, hepatite, abuso alcoólico e também esteatose hepática avançada pode vir causar uma insuficiência hepática. Os sintomas comuns são pele e olhos amarelados, juntamente com dor na barriga e inchaço também. Então, essas precauções são muito importantes para o seu conhecimento. Uma vez que ele apresenta disfunção renal ou disfunção hepática, tem que ter um cuidado redobrado para administrar a losartana nesse grupo de pacientes. Está abordando sobre as formas de apresentação da losartana é de grande importância para o nosso conhecimento, que ajuda muito nos cuidados com esse paciente, principalmente para o enfermeiro, para o técnico e também para todo o corpo de saúde que está cuidando desse paciente, porque uma vez que você conhece todas as formas de apresentação da losartana, isso facilita e muito os cuidados que devemos realizar com esse paciente que está fazendo uso desse medicamento. Só relembrando vocês, a losartana, uma das indicações dela é para o controle da pressão arterial. Geralmente quem usa a losartana são pacientes hipertensos. Então, no caso da losartana, temos apenas uma forma de apresentação da losartana no mercado, que é na forma de comprimido, sendo que é apenas na forma de comprimido, mas temos em doses diferentes. Nós temos no mercado losartana de 12,5 mg, losartana de 25 mg e losartana de 50 mg.
Mas você pode se perguntar, mas para que uma grande variedade de dosagem de losartana? Então, você já vai compreender porque existe losartana de 12,5 mg, de 25 mg e também de 50 mg. Mas antes eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se você começar a tomar losartana de 50 mg, vai baixar muito sua pressão? Ou se você começar a tomar uma losartana de 12,5 mg, não vai controlar a sua pressão? É isso mesmo. Então, no caso dos comprimidos que tem de 12,5, 25, 50 mg, eles têm nessa dosagem porque isso ajuda no tratamento e na terapêutica do paciente, porque geralmente a dose da losartana ela é titulada em intervalos semanais. Por exemplo, um paciente ele pode começar a tomar a losartana 12,5 mg ao dia, depois vai para 25 mg ao dia, depois vai para 50 mg ao dia, até a dose de manutenção que nós chamamos de 50 mg uma vez ao dia, tá certo? Então, esse intervalo que vai sendo dado semanalmente vai ajustando o medicamento. E como que conseguem ajustar esse medicamento? Através do monitoramento da pressão arterial do paciente, tá certo? No momento que o médico, cardiologista, por exemplo, prescreve a losartana 12,5 mg, é possível assim a gente da enfermagem monitorar essa pressão arterial para ver se realmente aquela dosagem daquele medicamento vai ajustando de acordo com o controle da pressão arterial desse paciente. Então ele faz um mapa da pressão arterial desse paciente ao longo desse período. Então, depois de uma semana, 2 semanas, se essa dosagem desse medicamento não controlou a pressão arterial do paciente, então o médico vai mudar a dose, vai aumentar a dose. Em vez de 12,5, vai aumentar para 25 mg ao dia. Então, ao longo de 1 a 2 semanas, o paciente vai ficar tomando essa dosagem de 25 mg ao dia, onde ele vai instituir aí o horário de tomar esse medicamento, tá certo? Então, terminou as 2 semanas de tratamento com 25 mg, ele pode instituir aí uma dosagem maior se essa dosagem de 25 mg não conseguiu controlar a pressão arterial do paciente. Estou falando aqui porque existe várias formas de apresentação da losartana. Então, o porquê disso daí é por causa desse tipo de tratamento, onde nem todo paciente vai ter que tomar uma losartana de 50 mg ou 25 mg. Tem paciente que toma 12,5 mg, que é uma dose menor. Você pode observar que a losartana temos apenas uma forma de apresentação, que é na forma de comprimido, e temos losartana no mercado de 12,5 mg, 25 e 50 mg. E agora você já sabe por que tem a losartana com diferente quantidade de dosagem, justamente porque para ajustar o medicamento que será prescrito para o paciente. E se você gosta desse tipo de conteúdo e você ainda não é inscrito, eu convido a você a se inscrever, dar um like e ativar o sino para você receber notificação toda vez que a gente postar um vídeo novo.